Olá a todos, meu nome é Gabriel Paulo, sou zootecnista pela Universidade Federal de Santa Maria e atualmente mestrando em zootecnia pela Universidade Federal da Grande Dourados. E hoje eu trago para vocês um estudo que foi conduzido conjuntamente que vai abordar a metodologia para a coleta de ovos do tenebro molitor. Trazendo uma breve contextualização sobre o tema, os insetos hoje eles têm ganhado cada vez mais espaço, sobretudo na produção animal, uma vez que eles têm sido considerados interessantes a nível nutricional, sobretudo para aves e suínos, mas também em função da capacidade de agregar a sustentabilidade nas cadeias de produção. Mas, apesar desse destaque que ele tem demonstrado ao longo desses anos, ainda há uma carência de metodologias eficazes que garantam a efetividade das análises, levando em conta as particularidades da criação desse inseto. A nível de reprodução, uma das características dos ovos dessa espécie é ter uma viscosidade que acaba fazendo com que esses ovos acabem se aderindo aos recipientes de alojamento, o que acaba por danificá-los ao longo do tempo ou ao longo do manejo ou a manipulação desses ovos. E aí, levando isso em consideração, esse estudo objetivou estabelecer uma metodologia levando em conta as particularidades dos ovos do tenebro molitor. Então, levando em conta essas características, esse estudo se propôs a estabelecer uma metodologia para a coleta de ovos do tenebro molitor. Então, trazendo sobre a metodologia utilizada nesse estudo, foi elaborada uma estrutura que nós denominamos de bandejas de reprodução, onde inicialmente havia uma bandeja de 57 por 37 por 14 centímetros. Essa bandeja ela foi forrada com farinha de trigo branca, ou seja, com partículas menores. Em seguida, foi colocada uma outra bandeja menor, com 46,5 por 29 por 8 centímetros, onde essa bandeja possuía uma peneira de malha de 2 milímetros para possibilitar que os besouros que iriam ser alojados ali naquela bandeja tivessem acesso à farinha de trigo, mas não pudessem descer até o fundo do recipiente principal para botar os seus ovos. Com isso, forrou-se novamente com 0,5 centímetro de farinha de trigo branca para que, após, pudessem ser alojados os besouros do experimento. Então foi realizado o alojamento de 1.000 besouros não sexados nessas bandejas durante 6 dias de alojamento. Esse foi o período de reprodução. Passado esse período, todo o substrato que estava nessas duas bandejas foram peneiradas em uma peneira de 0,8 milímetros de malha e, posteriormente, foi realizada a verificação da ocorrência de ovos grudados, se eles estavam grudados ou não na bandeja. Ao término desse estudo, foi possível identificar que o manejo dos ovos foi facilitado e que a utilização dessas estruturas, assim como a farinha branca, possibilitou uma manipulação daqueles ovos sem que eles fossem danificados ao longo do processo, evitando dessa forma que posteriormente pudesse haver impacto sobre a viabilidade da eclosão. Então pôde-se concluir que a metodologia, utilizando-se das estruturas de bandeja de reprodução e peneiras, foi benéfica em função de diminuir a incidência de ovos grudados na bandeja, diminuindo assim a incidência de ovos danificados. Muito obrigado pela atenção e fico à disposição.